Senhor pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do ID e hoje nós estamos aqui para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Vamos conversar um pouco hoje sobre falsas doutrinas, falsos evangelhos que têm aparecido para tentar nos enganar, mas que nós que estamos aqui para conhecer a Palavra de Deus não vamos cair. Se você é cristão, esse vídeo é para que você não caia em falsas doutrinas e se desvie do verdadeiro caminho. Se você não é cristão, esse vídeo é para que você conheça o Evangelho de verdade. Então fica até o final para que você conheça a verdadeira Palavra de Deus, tá bom? E não caia nessas mentiras de tanta gente que tem aparecido aí para falar tanta besteira. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo falando sobre esses falsos evangelhos que têm aparecido, tá? Hoje é mais uma conversa, mais um vídeo de conversa, um vídeo mais solto que eu quero falar com vocês aqui. Vamos lá. Tem aparecido, infelizmente, né, a gente tem visto já, não é de hoje, já é de um tempo, que tem tido um movimento de pessoas que estão pregando o evangelho, falando só sobre o eu, sobre a prosperidade. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que o evangelho, ele não foi feito para agradar o homem. Na verdade, Cristo, ele sendo o centro do evangelho, a gente consegue perceber muito bem isso. Cristo, ele abriu mão da sua própria vida. Cristo, ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ter vida com ele. O centro do evangelho, ele é Cristo, ele não é o homem. Essa é a parte principal. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Deus enviou seu Filho para que nós fôssemos libertos do pecado. E toda a história da Bíblia, ela vai contar como que do início do mundo o homem cai e como que Deus prepara tudo para que nós pudéssemos ser redimidos. Porque Deus, ele já sabia que o homem ia cair, o homem ia pecar e preparou tudo desde antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser transformados. E a gente já sabe que a nossa vida na Terra aqui, ela é passageira. Quando a gente vai ler Eclesiastes, a gente vai entender que tudo é vaidade e que tudo nessa vida na Terra não passa de ilusão, não passa de vento, não passa de fumaça, né? Que é fugaz, é rápido e é passageiro. E que nós vamos entendendo ao longo do tempo que nós devemos buscar o eterno, devemos buscar a eternidade, devemos buscar aquilo que verdadeiramente é firme. E o que é firme? Qual que é a coisa eterna e verdadeira e preciosa que nós temos? É Deus, é a sua palavra. E caminhando na palavra de Deus, nós vamos conseguir chegar ao céu que é eterno, porque a nossa alegria não deve estar em coisas terrenas dessa terra, nossa esperança não deve estar em coisas daqui, mas deve estar em Jesus. Ele é a nossa rocha firme, e se nós tivermos uma vida firmada nele, nós permaneceremos. Como diz lá aquela parábola que o Senhor, ele vai usar sobre o homem que ouve e pratica, é aquele que ouve e não pratica. Ele conta essa parábola sobre um homem que constrói a casa sobre a areia. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, como um homem que constrói a casa sobre a areia, e aí quando vem a tempestade, vem o vento, a casa cai. E quando o homem que ouve e pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha, ele cava bem fundo, põe o alicerce sobre a rocha, e então ele ergue a casa, e quando vem vento, tempestade, vem o que for, a casa permanece firme. Jesus, ele é a nossa rocha. Então, por mais que a gente tenha ouvido, por mais que nós estejamos ouvindo muito nos últimos tempos sobre a palavra de Deus, até a gente vê famosos postando versículos, nós vemos tantas coisas sobre a palavra, mas eles tiram o foco de Jesus, eles tiram o foco do que é o centro do evangelho para aplicar nas coisas pessoais, para aplicar naquilo que eles acham que é bom, naquilo que eles acham que é interessante, mas sem Jesus não adianta. Jesus, ele é a nossa rocha firme, é nele que nós estamos firmados. E nós temos que tomar cuidado, porque esses falsos evangelhos, eles são muito atrativos, principalmente com aqueles que são tão focados no eu, no desenvolvimento. Poxa, é tão engraçado que tem tantas pessoas até que gravam um vídeo de desenvolvimento pessoal, usando a Bíblia, falando tantas coisas. E, poxa, a Bíblia, ela é um livro que nos transforma, sim, é verdade. Mas sabe, não é uma transformação qualquer que eu vou fazer pela minha própria força. Isso eu posso fazer com qualquer livro de autoajuda. É a transformação que o Espírito Santo vai fazer em mim e me transformar para me tornar a imagem e semelhança de Cristo. E Paulo, ele vai falar com os Gálatas, né, que desde aquele tempo já haviam falsos mestres, já haviam falsas doutrinas se levantando para tentar enganar o povo. Olha só, Gálatas 1, versículos 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito,
Se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que receberam, seja amaldiçoado. Está escrito lá em Gálatas capítulo 6, está escrito lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, ali na tradução NVI. Cara, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque vai vir com a cara boa, mas é um prato estragado. É um prato, é uma coisa que vem camuflada com a Bíblia ali, mas que não vai pregar aquilo que a Bíblia está falando. São versículos isolados, com frases tiradas do texto, para tentar fazer com que a gente pense que nós somos o centro de tudo, e que Deus vai fazer tudo por nós, e que é simplesmente eu estar com minha vida um pouco ajeitada, e que vai dar tudo certo da minha vida, tudo que eu quiser fazer vai dar certo da maneira que eu quiser. Sendo que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. O Senhor vai falar que a gente não deve pôr a nossa confiança nas riquezas na terra. A nossa confiança deve estar em Deus. E nós não devemos construir tesouros nessa terra, mas buscar tesouros nos céus. Não é errado que a gente seja rico, busque trabalhar, busque prosperar, pelo contrário. É certo, é bom a gente ter uma vida estável e bacana pelo tempo que a gente passar aqui na terra. O problema é tornar isso o centro de tudo. É buscar essa corrida pelo dinheiro, é buscar tornar essa corrida por prosperidade o centro de tudo. E, infelizmente é isso que esses falsos evangelhos querem fazer. Eles querem nos perverter, querem nos enganar, querem nos tirar do caminho. Querem nos tirar do centro de tudo. Olha só o que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 até o 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Velho, esses caras, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que pregam falsos evangelhos, que botam o homem no centro, que tiram Jesus Cristo do centro, e que falam que o evangelho é só pra gente, que a Bíblia é só um... e ainda me lembrei de uma coisa. Existem aquelas pessoas que não são cristãs, mas que elas vêm com um papinho que parece cristão, e aí elas enganam outras pessoas dizendo que, poxa, tá tudo bem, aí segue um princípio ou outro ali da palavra, e viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, atendendo os próprios desejos do coração, siga o seu coração, o que seu coração diz. Tudo isso é errado. O coração do homem é enganoso, a palavra de Deus fala isso claramente. Nós não devemos ouvir nosso próprio coração, porque... Poxa, eu acho tão ridículo que as pessoas elas falam assim: você tem que encontrar a verdade dentro de você mesmo. Poxa, é uma coisa tão ridícula, porque se você está perdido, como que você vai encontrar a verdade dentro de si, sendo que você está buscando alguma coisa para te ajudar? Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. É como eu tentar voar da seguinte maneira: eu vou pegar no meu braço aqui, e aí eu vou pular um pulo e usar esse braço para me puxar para cima. Não vai dar certo, eu vou cair no chão, vou me esbagaçar tudo. Não dá para voar assim, né? Não funciona assim a física. Tem coisas que não funcionam, tem coisas que são certas, e a palavra de Deus ela é certa, a palavra de Deus ela é firme, ela é verdadeira, ela é eterna, ela não passa, e quanto mais o tempo passa, mais ela se confirma todos os dias. E essa é a maravilha da palavra de Deus, é a maravilha de estarmos com Cristo, é saber que nós temos o Senhor ao nosso lado nos ajudando todos os dias, e que nós vamos passar por dificuldade, sim, mesmo que nós sejamos fiéis. Acontece. O próprio Jó passou por isso. Mas a teologia da prosperidade vai falar o quê? Que se você estiver passando por problema, você está em pecado. E pode acontecer mesmo da pessoa pecar e o Senhor permitir que aconteça alguma coisa com ele. Pode acontecer, mas não é sempre isso. Às vezes o Senhor permite que nós sejamos provados para que nós tenhamos nossa fé firmada nele. O Senhor, ele é bom e permite que essas coisas aconteçam para que nós estejamos firmes nele. O Senhor vai permitir. O Evangelho, ele é de sofrimento, como eu falei no começo. Se a gente olhar para a história de Cristo, a gente vai ver um homem que sofreu. A gente vai ver ali Jesus passando pela cruz. Significa que Jesus estava em pecado? Não! Jesus ele precisava sofrer para que nós fôssemos libertos. O apóstolo Paulo, ele precisou sofrer para que muitas pessoas encontrassem o Evangelho. E mesmo assim ele encontrava alegria. Filipenses 4,4, ele vai falar: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Em que contexto que ele escreve aquilo ali? Ele escreve aquilo ali numa cobertura de luxo? Não. Ele escreve aquilo ali porque ele escreve aquilo ali em um momento de plena... de mindset desbloqueado, em um estado de flow,
e conseguindo fazer tudo da maneira com que ele queria, dando tudo certo na vida dele, alcançando trilhões e bilhões de almas do Evangelho, o santo apóstolo Paulo, com todos os títulos possíveis? Não! O apóstolo Paulo, que se dizia o pior dos pecadores, sofredor, estava ali preso escrevendo aquela carta. Não significa que a nossa vida deve ser só sofrimento. Claro que não, o Senhor é um Deus bom, que nos abençoa, que nos guarda e que nos ajuda. Mas isso significa que a nossa vida não é centrada apenas nessas coisas que são passageiras, que nós devemos buscar apenas aquilo que é riqueza material, riqueza dessa terra, mas devemos investir na nossa vida, investir nosso tempo nas coisas que são eternas, nas coisas que vêm de Deus, nas coisas verdadeiramente firmes. Devemos investir nossa vida no Evangelho. Devemos investir o nosso tempo, a nossa energia, buscando a palavra de Deus. Olha só, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será as suas ações. O fim deles será o que suas ações merecem. Então, seguindo isso, você está indo no mesmo caminho deles. Você pode olhar para tantos pregadores hoje que só pregam que nós somos o centro do coração de Jesus, ou que nós somos o centro de todas as coisas do universo, e que tudo vai dar certo se a gente seguir passo a passo, fazendo certinho. E às vezes a vontade de Deus não é que tal projeto dê certo, porque Ele é soberano. E Ele guia a nossa vida de maneira perfeita. Sabe qual é a vontade de Deus? Sabe qual que é o desejo do nosso Senhor? Que nós sejamos parecidos com Cristo, que nós nos entreguemos verdadeiramente a Ele, que nós possamos ter esse relacionamento íntimo com Ele, porque o Evangelho é para isso, é para restaurar o homem, para retirar ele da lama do pecado, para retirar ele do seu próprio sofrimento, para retirá-lo de sua condenação e levá-lo a Deus, levá-lo à vida eterna. Essa é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos, com prosperidade, com alegria verdadeira, a vida eterna com Ele. Isso que é a alegria de verdade, é estar com Cristo, é se entregar a Ele, é viver nele. O Senhor, Ele é bom, faz milagres e maravilhas, nos dá bênçãos e nos ajuda mesmo. Ele é fiel em todo o tempo e está sempre nos ajudando. Mas isso não é o centro do Evangelho, não são as bênçãos que nosso Deus pode nos dar, não são as maravilhas, um celular, um computador, um carro, uma casa, um casamento. Esse não é o centro do Evangelho. O casamento que nós esperamos é o grande dia em que a noiva de Cristo, a igreja, se encontrará com o seu cordeiro, com seu noivo, com o esposo, com o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que remiu e que lavou, mas que nós estivéssemos com as vestes brancas e pudéssemos ter esse encontro com Ele. Esse é o casamento que Jesus veio para nos dar de verdade. A coisa mais preciosa e mais brilhante que nós temos não é o ouro, mas é a luz do Espírito Santo que resplandece dentro de nós. Essas são as riquezas verdadeiras de Cristo. É ter o Espírito Santo nas nossas vidas, é pregar o Evangelho, é andar em seu caminho. E nessa trajetória, o Senhor, Ele provê todas as coisas. O Senhor, Ele é fiel para nos ajudar e prover aquilo que é necessário. Prover aquilo que nós precisamos para alcançar. Nós recebemos bênçãos, recebemos maravilhas. O Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele é fiel. Mas esse não é o centro. Esse não é o centro. O centro do Evangelho é Cristo. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que... Ele enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não enviou seu Filho para que seja um exemplo a ser seguido de prosperidade e riqueza. Jesus não enviou seu Filho para que seja um exemplo a ser seguido para que você tenha um mindset poderoso. Não! Jesus enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Porque nós já estávamos condenados. Sem Jesus já estávamos condenados. Mas com Cristo, nós somos salvos e libertos pela graça. Você hoje pode escolher aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ser liberto e transformado de todas essas ideologias mundanas que tentam lavar a nossa mente e pode conhecer o verdadeiro Evangelho através da palavra de Deus. Mas é que, poxa, como que eu então fujo disso? Como que eu fujo dessas falsas doutrinas? Porque a palavra de Deus vai dizer que o ladrão, que são esses falsos profetas, veio para matar, roubar e destruir. Como que eu fujo então disso para que eu não seja destruído? Para que eu não caia então nessas mentiras? Faça como os bereanos. Conheça a palavra de Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E através da leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te guiar para que você seja iluminado e não caia nas falsas doutrinas desse povo. E tudo que prega o Evangelho, que está fora de Cristo, que tira Jesus do centro e coloca você, coloca seu desejo, coloca suas vontades, aquilo que você quer,
Não é legal. Não é a verdade. Jesus, ele é bom. Ele pode sim cumprir o desejo do nosso coração. Está escrito lá em Salmo 19. Um salmo que Davi vai cantar, Salmo 20. O salmo que Davi ele vai cantar, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Mas sabe, ele faz tudo isso segundo a sua soberana vontade. Ele não faz isso segundo os propósitos humanos. Porque já imaginou se Deus fizesse tudo que a humanidade deseja? Que cada oração que você fizesse, o Senhor respondesse da maneira letra por letra? Pois é, seria complicado. Mas olha só, Salmo 20 vai falar assim: que o Senhor lhe conceda o que seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebramos com júbilo a sua vitória. Em nome do nosso Deus, nós tenhamos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. E ele é fiel para o seu servo, aquele que busca-o de verdade com o desejo de buscá-lo por quem ele é e não pelo aquilo que ele pode oferecer. Por quem ele é, o Senhor, o Salvador, o nosso Criador. E ele é bom e pode cumprir sim os desejos do nosso coração. Mas segundo a sua vontade, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu soberano querer e segundo aquilo que ele preparou para nossas vidas. Segundo o caminho correto, aquilo que não vai nos tirar do caminho de salvação. Porque muitas vezes o Senhor pode nos conceder algo e a gente se afasta. E olha só, tanta gente que tem aí dinheiro para dar e para vender, tanto dinheiro, tanta fama, tanto poder, triste, sem Jesus, não consegue se libertar, porque ele tem acesso a tantas coisas para ele que aquilo ali é tão suficiente, é tão bom, que ele, poxa, eu não preciso de Cristo, não preciso da minha salvação, não preciso disso, eu sou tão suficiente em mim, e vou de vez em quando à igreja para me sentir bem. O evangelho não é para nós nos sentirmos bem, é para que nós sejamos feridos, e para que nós venhamos conhecer nossas falhas, e nós venhamos sentir o seguinte: meu Deus, como eu sou falho e pecador, eu preciso de Jesus. E aí Jesus vai lá, nos restaura, nos renova, nos dá alegria e nos dá um sentimento de paz. Ele vem nos dar a paz, que excede todo entendimento. Essa é a verdadeira paz. Não é a alegria de desfrutar prazeres momentâneos o tempo todo, mas sim a alegria e plena paz de estar vivendo em santidade. Jesus ele não nos chama para ser alegres, e sim para viver em santidade. E em santidade nós encontramos a paz e todo entendimento. E assim temos a alegria em Deus. A nossa alegria não está nas coisas da terra, e sim está na esperança de que um dia esse Jesus virá nos voltar. Esse Jesus irá voltar. E em santidade, caminhando com paz, encontramos a alegria nessa esperança. Se você por acaso é cristão, tem caminhado, não tem sentido essa alegria, não tem sentido essa paz, entregue a Ele todos os seus desejos, todas as suas ansiedades, como está escrito em Filipenses 4, versículo 6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, invadirá o seu coração. Você terá paz plena em Deus. E pense na esperança, pense naquilo que Jesus virá fazer, que será nos tirar da terra, naquele grande dia, nos levará para o céu. E então nós moraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Essa é a alegria de todo cristão, a verdadeira alegria que não se acaba. Porque a palavra de Deus ela é firme, é fiel e é verdadeira. Nós podemos crer, confiar e esperar, porque Ele existe, é galardoador dos que o buscam, e um dia virá buscar todos aqueles que estiverem em Deus. E se você, por acaso, não é cristão e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça a seguinte oração comigo, olha só. Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Pai, perdoe meus pecados e faça de mim uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. E você, meu amigo que já é cristão, eu vou fazer uma oração por você também. Fica aqui. Eu vou fazer uma oração por você também. E você, meu amigo que já é cristão, eu vou fazer uma oração por você também. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque chegamos ao final desse vídeo com o entendimento pleno que nós não somos o centro do Evangelho. O Evangelho não foi feito só para nos dar alegrias. O Evangelho não foi feito, Jesus amado, para suprir os nossos desejos e suprir aquelas nossas vontades. Não, o Evangelho é, Jesus amado, o caminho de esperança para a salvação de todo aquele que crê. E nós encontramos alegria e plena paz quando nós andamos em santidade, cumprindo o teu chamar. E Jesus amado, andando nos teus caminhos com esperança de um dia o Senhor voltar. Essa é a verdadeira alegria que temos, a alegria que não passa, a alegria que não se corrói, a alegria que não se destrói. Que possamos andar firmes nesse Evangelho, caminhando sempre em Ti, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, curtir e compartilhar para todos os seus amigos. Um abraço e nos vemos depois.